Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um call mensal da OCAM. Obrigada pela presença de vocês. Hoje, excepcionalmente, a gente vai contar com a presença do André Duarte, que é nosso economista internacional. Ele vai falar um pouco sobre a situação geopolítica. Posteriormente, o Paulo Val vai falar sobre a economia brasileira. Fernando Chibante e Pedro Dre vão falar sobre a parte macro e as principais posições, e depois o Duda vai falar da parte de renda variável. E, como sempre, a gente vai deixar o Q&A aberto e vai tentar responder a maioria das perguntas, ou escrito ou pelo próprio live, tá? Por favor, pode começar. Bom, basicamente, senhores, fala um pouquinho aí desse contexto internacional cada vez mais desafiador, né? Acho que um primeiro ponto é que a gente parecia que a gente estava no fim da pandemia, né? Acho que tem vários indicadores nesse sentido. Então, a gente estava num momento de abertura e um momento que esse choque da pandemia poderia começar a se dissipar, né? E aí, assim, justamente nessa reta final, a gente teve um impacto muito relevante de uma guerra, né, que não era esperada pelo mercado, pelos agentes, pelos próprios líderes de governo dos respectivos países ocidentais, né? E realmente é um choque relevante. Além da questão assim do desastre humanitário, que é uma guerra, e da qual nós da UCAM nos solidarizamos pelo evento humanitário, eu acho que existem importantes impactos econômicos que precisam ser analisados, né? Antes do Carnaval, o que você tinha era um cenário em que as grandes potências buscavam maximizar o impacto na Rússia, minimizando o impacto doméstico, né? Então, era uma ideia de que você tentaria minimamente preservar a economia global. Só que, principalmente na virada de sexta para sábado, a escalada das sanções realmente foi impressionante, né? Então, o que a gente teve? A gente teve ações sem precedentes. A gente teve a dificuldade de utilização das reservas do Banco Central. Nós tivemos, além disso, a saída do SWIFT dos bancos russos, né? Nós tivemos diversas empresas do setor privado criando algum tipo de dificuldade de negociação com a Rússia, e a saída de empresas também estrangeiras do país. No todo, assim, a impressão que dá, usando um termo moderno, é que se buscou cancelar a Rússia da economia global, né? Inicialmente se buscou evitar atingir o setor energético, mas, ao fim, o cenário foi bastante diferente, porque as restrições atingiram qualquer forma de comercialização, seguro e transporte. Então, no final das contas, existe uma dificuldade clara de realmente comercializar os produtos da região. A Rússia é o primeiro país em termos de exportação de gás natural, o segundo de petróleo, o terceiro de carvão. Então, o primeiro impacto que a gente está vendo é energia. O segundo impacto que a gente está vendo é tudo relacionado à parte agrícola, devido ao peso também grande da Rússia, mas, no caso da Ucrânia, também. E, além disso, a gente está vendo algo forte em fertilizantes e alguns metais em especial. Então, o primeiro impacto que a gente está vendo é um impacto muito substancial no setor de commodities. Vamos colocar isso em números. Essa semana, até quarta-feira, sem incluir o dia de hoje, e hoje as commodities se valorizaram mais ainda, se a gente pegar segunda, terça e quarta, já é a maior elevação semanal de commodities, segundo o índice da Bloomberg, desde 1960. Então, no meio do caminho, a gente teve o primeiro, o segundo choque do petróleo, tiveram vários eventos relacionados a commodities, mas essa semana, pegando segunda, terça e quarta-feira, é a pior semana já registrada desde 1960, quando começa o indicador. Então, estamos vivendo um belíssimo choque pelo lado da oferta, né?
Além disso, sim, além desses impactos mais diretos, a própria economia russa vai ter uma queda bastante substancial e ela é mais ou menos 2% do PIB, com muita integração com a Europa. Então, isso vai ter algum impacto também em termos de atividade global, né? Além disso, a gente pode somar outros impactos no mundo e como as coisas viraram muito rápido nos últimos dias, né? Então, você tem, por exemplo, a Alemanha anunciando o maior orçamento de defesa desde o pós-guerra, um país que, desde então, é bastante pacifista, que gasta pouquíssimo em defesa, fazendo uma grande mudança. A Europa mudando também, anunciando que vai mudar a sua política energética para ficar mais longe da dependência com relação ao gás natural, a volta forte da compra de carvão e a escassez de carvão no mercado. Você tem, por exemplo, a Suíça, um país tradicionalmente neutro, séculos de neutralidade, anunciando que vai seguir a União Europeia nas sanções. O Japão, que é um país extremamente isolado em termos de pessoas, não aceita fluxo migratório para o país, falando que vai receber os refugiados, né? Então, assim, mudanças bastante importantes na dinâmica geopolítica que está aparecendo em tudo quanto é canto, em vários assuntos possíveis. Pela manhã, a gente, inclusive, estava discutindo que a Europa está pensando em rever e incluir o setor de defesa no quesito ESG, justamente para facilitar o financiamento. Então, é uma mudança muito grande em vários aspectos, que provavelmente tem implicações econômicas de maiores gastos fiscais e talvez um pouco mais de protecionismo pela parte do Ocidente. Além disso, acho que também vale a pena indicar que a gente vai ter assim, alguns impactos também em política monetária, né? Ainda não está muito claro a dimensão desses impactos, né? Porque, por um lado, um choque de oferta, você tem menos atividade, mas também tem mais inflação, e as duas coisas estão acontecendo. Em geral, os países, principalmente desenvolvidos, quando observam um choque cujo efeito não é muito claro para a política monetária, o que eles fazem, em geral, vamos assim, param para ver, né? Ou tentam entender o que está acontecendo antes de tomar uma decisão, né? Então, assim, só que a gente está num momento excepcional atualmente, porque a inflação já estava muito alta e economias muito aquecidas antes desse choque. Então, o que os bancos centrais estão fazendo? A Europa, que tem mais flexibilidade, porque a inflação não está tão alta assim, os salários não estão tão altos, o Banco Central já está indicando que pode atrasar a normalização da política monetária. Já nos Estados Unidos, onde o quadro é mais grave em termos de inflação, em termos de superaquecimento da economia, o Fed continua a indicar que vai apertar a política monetária, mas ontem foi muito interessante que o Powell já indicou que vai ser 25 bases. Isso é interessante porque, num primeiro momento, ajuda a reduzir um pouco a vol do mercado, dá mais confiança e aí permite aí que a gente possa ter pelo menos o início desse aperto monetário de forma um pouco mais tranquila, com menos foco no Fed e mais foco na resolução dessa crise, né? Então, acho que é uma crise que ainda tem muito para andar, tem muitas consequências e a gente vai precisar entender isso ao longo do tempo. Além disso, assim, um último ponto que agora, acho que assim, para a gente conseguir avançar e ter um desfecho favorável dessa crise, acho que é muito importante você ter mais calma com relação a ambas as partes, inclusive o próprio Ocidente, né? No caso do Ocidente, a gente está vendo realmente a Rússia adotar várias medidas, desculpa, o Ocidente adotar várias medidas muito enérgicas e estão destruindo as pontes com a Rússia. A Rússia é um país que tem é uma das maiores forças militares do mundo, com o maior estoque de armamento nuclear do mundo. Não é um país que você simplesmente possa eliminar do mapa. Você tem que manter os canais diplomáticos abertos e encontrar uma forma de uma solução
para essa crise que seja minimamente adequada. O Putin pode adotar medidas mais extremas, né? Ele pode ter algum tipo de instabilidade emocional, então é muito importante que você consiga manter o diálogo para uma solução minimamente adequada a tudo que a gente está vivenciando hoje. Então, nesse momento, eu acho que é importante também, além, naturalmente, da Rússia adotar uma, né, deixar claro que quer e adotar uma postura mais razoável, mas eu acho que o Ocidente também tem um papel bastante relevante no sentido de criar as pontes para que a gente tenha um desfecho mais favorável para uma crise que é uma crise bastante relevante internacional. Tá? Então, feitos os comentários, eu deixo aí para o Paulo seguir na parte doméstica. Obrigado. Perfeito. Obrigado, André. Eu vou pegar esse quadro que o André descreveu e abordando um pouco o efeito econômico disso no Brasil, a gente poderia encarar essa guerra como um choque de oferta, né? Assim, isso vai ter um impacto em cima da atividade. Acho que, pelo menos por esse lado de importação de fertilizante, por exemplo, vai ser uma dificuldade para o país. A gente vai ter que mapear isso para ver magnitudes e duração dessa dificuldade de suprimento, mas isso tende a afetar nosso setor agrícola. O nosso setor agrícola tem toda uma cadeia industrial de processamento e de serviços associada a ele. Então, isso é um vetor de menos crescimento, mas, ao mesmo tempo, também é um vetor de mais inflação. A gente vai ver o preço de fertilizante subindo, vai ver o preço de alimentos subindo, já está vendo, aliás, como o André descreveu, o preço de combustíveis subindo. Então, de forma consolidada, isso bota um desafio adicional no nosso Banco Central. O Banco Central já vinha com um quadro desafiador, onde, de um lado, ele já tinha uma taxa de juros vista bastante consensualmente como uma taxa restritiva, a taxa que ele apontou como final de ciclo, alguma coisa em torno de 12,5%, mas, ao mesmo tempo, ele tem um reinício do processo de desancoragem de expectativas. Se a gente olhar o Focus, os implistas, eles têm subido. Se a gente olhar a condução de política fiscal de médio prazo, os sinais têm sido de deterioração. Se a gente olhar a inflação corrente, ela tem sido resiliente, surpreendeu novamente nos últimos indicadores. Então, é um quadro que fica mais complicado para o Banco Central atuar. Nesse sentido, na nossa visão, isso não justificaria ele revisar o guidance que ele deu na última reunião de desaceleração. Acho que ele deve efetivamente desacelerar o aperto monetário, embora continue, mas possivelmente ele vai ter que considerar um alongamento do ciclo, talvez fazer um pouco mais de aperto monetário em função de uma inflação que tende a ficar um pouco mais resiliente ao longo do horizonte todo relevante que ele tem como objetivo de política monetária. Então, acho que o Brasil entra em mais uma dificuldade agora nesse novo capítulo. Eu acho que é basicamente isso que eu teria para passar aqui do cenário doméstico, e aí eu passo para o Pedro para comentar dos mercados. Obrigado, Paulo. Bom, boa tarde a todos. Acho que tanto o Paulo quanto o André já tocaram nos principais pontos aí, que estão sendo determinantes aí para você formular um cenário internacional e doméstico. Falar um pouco aqui de como é que isso está impactando nossa construção de portfólio, né? Primeiro, um lembrete, né, de como é que a gente sempre costuma dividir isso aqui com vocês, mas de como é que a gente costuma se comportar nesses eventos que têm sido recorrentes de ruptura de volatilidade, né, descontinuidade dos mercados, ainda mais atingindo o Brasil aqui no feriado. É curioso como essa sazonalidade, né? Normalmente, quando o mercado está fechado aqui no Carnaval, você tem acontecimentos relevantes lá fora. Dessa vez não foi diferente. Mas episódios como esse servem para a gente reforçar aqui como é que a gente aborda a gestão de risco, né? Conceitualmente, a gente persegue uma meta de volatilidade. Quando a volatilidade dos ativos sobe abruptamente, como acontecendo agora, a gente naturalmente
para manter o mesmo risco, no fundo, a gente tem que baixar nossas posições. Então, eu acho que o primeiro recado, e mais importante, talvez, que a gente tem que passar aqui, é de que, né, com esse aumento da volatilidade, principalmente na renda fixa americana, que é um mercado que a gente tem explorado bastante, nessa tese de normalização de juros e alta de inflação, a vol da renda fixa americana subiu muito, então a gente ajustou os nossos tamanhos de posição e até pela natureza do acontecimento, né, as tensões geopolíticas, guerras, né, assim como eventos políticos, são de difícil, é muito difícil a gente ter uma vantagem comparativa de tentar antecipar quais vão ser os próximos passos, como é que vai ser a evolução do cenário. Então, naturalmente, como a gente escreveu na nossa carta hoje, o horizonte de investimento ele fica mais turvo, fica mais curto, fica mais difícil de você tomar decisões para o médio e longo prazo. Então, nesse momento, a gente tem que ficar um pouco mais defensivo, né? Então, a gente reduziu aqui, de maneira geral, as nossas posições, cortamos as posições que a gente classifica como sendo mais sensíveis. Então, indo direto ao ponto, acho que o cenário já foi amplamente explanado aí, tanto pelo Paulo quanto o André. O que a gente fez aqui na prática, né? Em primeiro lugar, a gente reduziu nossas posições nos Estados Unidos, que era o nosso principal tema, né? A despeito de continuar com uma visão de que o mundo vai continuar bastante inflacionário e surpreendendo diante de todo esse choque muito forte de commodities, como o André falou, o petróleo, né? O petróleo, se você olhar de novembro, dezembro para cá, né, veio de 60, chegou a bater 120, voltou um pouco agora, então subiu, chegou a subir 100%, né, as commodities agrícolas fazendo um movimento muito forte. Então, é inquestionável que você vai ter um mundo mais inflacionário, né, e com problemas nas cadeias de produção. Esse cenário continua, a gente continua com uma visão muito inflacionária, só que todo esse ambiente, né, com uma pressão na renda disponível das famílias, aumenta o risco, ainda mais a chance dos BCs subindo os juros mais fortes, aumenta o risco de você ter uma recessão à frente. Então, a gente tem que ficar mais cauteloso. A gente baixou nossas posições tomadas em juros nominal nos Estados Unidos, zeramos a posição tomada em juro real, né, que a gente acredita que esse mundo mais inflacionário vai acabar gerando um juro real mais baixo, mais negativo no curto prazo. Então, a gente temporariamente zerou essas posições e a gente também zerou posições que a gente tinha no leste europeu, países que a gente acredita que vão sofrer de maneira mais forte, né, os impactos da guerra, acho que vão sofrer mais frontalmente essa queda de atividade econômica e acho que isso pode sensibilizar um pouco os bancos centrais da região. O que a gente vê nesse momento, nesse primeiro momento, é uma divergência nesses bancos centrais, né, da Polônia, da Hungria, da República Tcheca, cada um, o Banco Central da Hungria tem que defender um pouco o movimento do câmbio, né, o Banco Central da Polônia talvez já não vá com o juro terminal mais tão alto, então está havendo uma certa divergência nesse momento, né, e até dada a incerteza do ambiente internacional, a gente, seguindo o nosso modelo de risco, a gente opta por reduzir o risco, e foi o que a gente fez. Mas, de novo, a gente continua com uma visão de que os mercados de juros, com foco agora no juros nominal, né, vão continuar em tendência de alta, como tem acontecido, né, nos últimos meses. Tá? Acho que é importante destacar a postura do Powell recentemente, como o André falou, ancorando um pouco a decisão do FONC de daqui a 2 semanas, daqui a 15 dias, a gente vai ter uma das reuniões mais importantes, onde o Fed deve iniciar um início de aperto monetário, né? Eu acho que o Powell ancorou um pouco isso. Nessa agenda dos bancos centrais, acho que foram poucos acontecimentos nesse último mês. Acho que eu destacaria o Banco Central do México, que é um país onde a gente continua com posições, a gente está mantendo um portfólio tomado em emergentes, né? E aí eu incluo Brasil, México e África do Sul, e uma posição menor nos Estados Unidos. Acho que a reunião do México, no início do mês de fevereiro, também uma reunião importante, uma alta de 50 bases, mas foi a primeira reunião com a nova presidência, né, com a Vitória Rodrigues. Acho que foi uma informação importante, porque a primeira reunião sobre o mandato dela, acho que ela acabou convergindo, né, para a visão mais de centro assim, do comitê, né, ressaltando, né, os riscos, tanto domésticos quanto o risco de um iminente aperto monetário por lado dos Estados Unidos. Então, foi uma postura mais conservadora, então, de certa forma, construtiva. A gente continua vendo assimetrias na curva do México, né? Então, a gente continua mantendo posições tomadas, né? Assim como na África do Sul, que é um país que tem mostrado ainda uma inflação curiosamente baixa, mas a gente acredita que a África do Sul não vai ficar alheia a todo esse fenômeno inflacionário que está acontecendo no mundo inteiro. Então, quando você olha o pricing da curva, né, nesse país, a gente acha que a assimetria ainda é interessante. Além disso, a gente continua mantendo posições no Brasil, né,
A gente já estava com um desafio enorme aqui, está sendo atingido por um choque num momento muito frágil. A gente continua aí no pior momento do relatório Focus, que é um input importante para os modelos do Banco Central. As inflações implícitas, que tiveram um alívio muito forte no final do ano passado, estão agora voltando a ter um movimento forte de alta. Então, para o horizonte relevante ali, que é 2023, 2024, a gente já vê números acima de 6%, 6 com 6,20. A gente acredita que elas devem voltar para o pior momento, que foi aquele nível perto de 6,5, com esse novo choque que a gente está vivendo. E acho que, de novo, impressiona um pouco a maneira como os ativos domésticos aqui estão se comportando. Acho que principalmente o câmbio, o Chibante vai comentar agora, mas eu acho que tem muito uma questão técnica, não só o câmbio, mas, em geral, a gente está vendo esse fluxo aí, que já vinha desde o início do ano, com essa rotação de portfólio, saindo de growth, indo mais para velho. O Brasil se apresenta como um case de velho, e agora essa questão da Rússia perdendo espaço no ambiente dos emergentes, o Brasil se beneficiaria disso. A gente é cético com relação a isso. Eu acho que, eventualmente, depois de reponderado esse fluxo inicial, a gente tem uma visão de que a deterioração aqui ela pode ser muito forte, porque, de novo, é um choque inflacionário muito grande que está atingindo a gente no momento de uma fragilidade enorme, e esse choque, inevitavelmente, vem acompanhado de uma perspectiva pior para a atividade econômica. Então, acho que dificilmente isso pode ser um outcome positivo para o Brasil. Então, a gente continua aqui com uma visão bastante desafiadora, e aqui no portfólio de juros, expressando essa visão através de posições tomadas aí na parte curta, intermediária da curva, acreditando que o Banco Central vai ter que estender um pouco além esse ciclo de aperto monetário. Hoje o mercado precifica uma Selic terminal acima de 13,5%, mas é curioso como logo depois das eleições o mercado precifica um ciclo de corte considerável, de aproximadamente 200 bases. A gente acredita que, com o tempo, com as frustrações, o mercado tende a eliminar esse ciclo de corte, e estender um pouco além o ciclo de aperto monetário. É isso, acho que eu não vou me estender muito aqui. Nossa visão mudou pouco, apesar desse evento agudo. A gente, de novo, continua acreditando que segue um mundo bastante inflacionário para frente. Mas vamos dar sequência, o Chibante vai falar agora do mercado de câmbio. Obrigado, Pedro. Bom, falando aqui do mês de fevereiro, acho que acabou sendo um mês basicamente neutro para o dólar, assim, global em geral, mas um mês onde, mais uma vez, o destaque, acho que claramente foi o real, entre as principais moedas. Acho que, assim, repetindo um pouco nosso sentimento aí no mês passado, e que o Pedro também comentou agora, acho que umas principais explicações são, além desse efeito dos juros mais altos, acho que vem também da alta aí de algumas commodities e do rotation, que isso gera, acaba beneficiando algumas empresas brasileiras e acaba gerando esse fluxo de entrada. A gente, no acompanhamento do fluxo divulgado pelo BC, nota que isso está bem claro, de fato vem acontecendo. Os dados que a gente tem até o dia 25 já mostram uma entrada de 3,5 bi, quase 3,5 bi no mês, e já perto de 9 bi no ano. Então, acho que corrobora essa visão de que está tendo realmente, aí, desde o começo do ano, essa entrada por esse motivo. Eu acho que, assim, por tudo que já foi dito aqui, a gente segue com essa visão, de que a inflação global continua sendo aí o principal desafio, o principal tema para frente. Acho que, ainda mais agora, com essa nova incerteza aí geopolítica que coloca ainda mais pressão nessa direção mais altista para preços. Como já foi dito aqui também, o Fed ainda no relativo, ainda bastante seguro, em relação à retirada dos estímulos monetários. Então, assim, por isso tudo, o cenário, para a nossa visão, parece ser assim que o mais provável é seguir com um dólar mais forte à frente. A gente tem preferido aqui na casa expressar essa visão, por enquanto, através dessa cesta short em alguns países emergentes, e o Brasil incluído. A gente acha que, apesar desse benefício inicial aí via commodity, rotation, os termos de troca aí mais apreciados que beneficiam alguns emergentes, a gente acha que é muito difícil não ter finalmente um contágio financeiro em algum momento. Você olha a classe emergente como um todo, se você olhar a história no médio prazo, assim, você tem países grandes aí que estão sendo afetados. Você volta lá atrás, tem na Argentina, 2018, 2019, a Turquia, ano passado a China também mexeu muito na parte de regulamentação, agora a Rússia com essa questão geopolítica. Acho que isso tudo aí vai minando, aí vai lembrando a gente
de como a classe emergente é uma classe frágil. Então, assim, a gente até acha que tem como o Pedro mencionou, o Brasil inicialmente se beneficia, né, por ser um país grande e relativamente isolado aí dessa confusão toda que está acontecendo agora, mas a impressão que dá é que ele vai ter uma participação maior numa torta menor no tempo. Então, a gente acha que, continua acreditando que esse movimento é um movimento transitório. É claro que a gente vem respeitando o mercado e vem se protegendo da maneira que a gente acha melhor, né? A gente já trocou uma parte da posição por opção, reduziu um pouco a posição também, tanto aqui no real como em outras moedas também. Mas, enfim, a gente acha que é um caso que ainda, para a gente, é um caso ainda bastante nítido para a gente tem bastante convicção da força do dólar aí mais à frente. Então, acho que os contágios, provavelmente o canal que vai acontecer isso vai ser um contágio financeiro, né? Acho que está tendo um movimento bastante importante agora na Rússia, né? Que é um país importante, grande, né? No mercado emergente. Então, a gente acha que é muito difícil não ter em algum momento um contágio financeiro, ainda mais à luz do que a gente espera que vai acontecer também em termos de retirada de estímulo monetário vindo aí do lado do Fed. Então, é uma conjunção bastante danosa, assim, que inflige uma certa cautela, assim, traz uma certa cautela para a classe emergente como um todo. A gente acha que o Brasil, nesse contexto aí também, ainda mais com a eleição mais à frente, ano de eleição, fica bastante vulnerável. Então, por conta disso, a gente está, ainda que uma posição um pouco menor, mas estamos mantendo a cabeça aqui de posição long dólar, especificamente contra uma cesta de emergente. Acho que é isso aqui da minha parte. Eu vou passar agora para o Duda para falar na parte de equity e fazer as considerações finais aqui. Obrigado, Chibante. Aqui é o Duda. É um prazer falar com todos os clientes. Primeiro, vou falar um pouco como portfólio manager, o que a gente imediatamente fez. A gente achava que alguma invasão da Ucrânia em áreas naturalmente de mais etnias russas poderia acontecer, mas a gente nunca imaginava uma invasão completa e unilateral. Então, dado esse evento inesperado, que a gente já tinha algumas proteções, que a gente considerava esse evento possível, mas não provável, é importante falar que a gente imediatamente ajustou as posições, né? E acho que a gente estamos entrando já o mês aí de março de forma favorável, protegidos, e eu acho que a gente ajustou rapidamente as posições, tá? Sempre lembrando e tranquilizando a todos que as posições na UCAN estão extremamente líquidas. É um tempo em que as coisas podem acontecer muito rápido, assim, a gente sempre se surpreende um pouco com a velocidade dos acontecimentos. Eu acho que todos comentaram aí um pouco do momento de aversão a risco, então acho que isso é importante, tá? Então, primeiro, desse ponto de gestão de risco, foi feito, vocês podem esperar sempre isso à frente, e uma rápida gestão ativa para pegar as oportunidades para proteger o portfólio. Segundo, isso não significa que as metas de retorno dos fundos diminuíram. As posições foram ajustadas porque o risco ficou maior. A gente sempre procura uma relação de retorno-risco favorável. E aí, talvez com posições um pouco menores, você consegue obter o mesmo retorno. E algumas posições até a gente tem conseguido expandir, como eu tenho falado aqui. A diferença em ações é que nós estamos fazendo todas as posições muito protegidas, muito redeadas, procurando ganhar mais no relativo, tá? Isso também não impede que, apesar de ter eventos inesperados, a gente continue outperformando o mercado, né? Por exemplo, nossos fundos de ações performaram mais um mês aí acima da Bovespa, que tem sido exceção, né? Tem sido desafiador para a indústria efetivamente bater, até porque o tema de commodities, independente da guerra, por exemplo, a gente já vinha perseguindo. Eu acho que esse jogo está amplificando o case e gerando mais opcionalidades positivas, mas esse play a gente já vinha perseguindo. Bom, o que a gente alterou no mês, o que a gente está perseguindo no setor externo, tá? O setor externo é que teve uma realização diferente da Bolsa Brasileira, que teve mais um mês positivo, a Bolsa Americana teve mais um mês negativo.
Isso que gerou um pouco de perda no nosso portfólio. A gente continua perseguindo o tema de commodities, particularmente o tema de energia, onde a gente persegue principalmente empresas de energia e de petróleo. Os temas são os mesmos, empresas vencedoras, como a Exxon, que a gente persegue. E eu acho que o tema que a gente tem feito é trabalhado mais protegido em relação a outros setores do S&P, diria um S&P otimizado. E a gente acredita que, no tempo, vai ter revisões para cima dessas empresas de petróleo e revisões para baixo de resultado das empresas do S&P. Os números, como foi falado aqui, né, repetidamente, a gente está vendo revisões de inflação para cima no mundo, e acha que, inexoravelmente, também isso vai acabar refletindo em juros, e isso também vai ser um ambiente um pouco mais desafiador para crescimento, que também tem sido revisado para baixo. De novo, os Estados Unidos com crescimento mais resiliente do que outros países desenvolvidos. Tá? Então, tema de energia a gente continua perseguindo. Tá? O tema que a gente diminuiu foi o tema financeiro, até porque a gente acredita que é fundamentalmente justificado o que você teve de um fechamento de risco, nessa versão a risco um pouco de diminuição do que estava se precificando de alta de juros. O próprio Fed falou que talvez comece o ciclo de uma magnitude um pouco menor, 0,25 em vez de 0,50. E, como eu falei, você tem que estar, principalmente no ambiente de guerra, você tem que estar preparado para tudo. Então, você pode ter mais movimento de aversão a risco. Os bancos na Europa também caíram sobremaneira, são diretamente afetados. Então, todo o relativo do setor financeiro ficou mais desafiador. A gente diminuiu essas posições. Aonde também a gente fez um ajuste, mas mais a gente protegeu mais, são as empresas exponenciais, as empresas de tecnologia líderes, como Apple, Microsoft, Google, empresas que a gente gosta bastante e persegue. A gente tem trabalhado isso bem protegido, totalmente protegido, principalmente com o Nasdaq também otimizado, principalmente setores do Nasdaq que a gente acha que vão sofrer mais, principalmente nessa parte de lucros, ou que tem um price earnings muito alto. Essas empresas continuam a gerar alfa em relação ao Nasdaq, que a gente pretende continuar perseguindo essas posições. Tá? Então, também, dado a atratividade um pouco de Brasil, que eu vou falar agora, essa diminuição nos Estados Unidos implicou em aumento protegido aqui no Brasil, onde a gente tem um ciclo de competência ainda maior por conhecer muito no micro essas empresas, e algumas oportunidades relativas aconteceram. Tá? Bom, expandimos o risco protegido, o risco bruto, na expansão de exposição bruta aqui no Brasil. Também são os mesmos temas externos, a gente tem energia, principalmente em petróleo, a gente continua perseguindo. Outras commodities, como minério e siderurgia, também estão suplantando cada vez preços maiores. A gente já perseguia esse play e também estamos consolidando, perseguindo principalmente na parte de mineração. E em proteína animal, também acreditamos que tem um ganho a ser obtido. Então, também estamos perseguindo esse tema. Tá? É importante que essa diminuição dos temas globais parte da proteção. A gente não só está em Bolsa Americana, índice americano das posições micro que a gente tem nos Estados Unidos, como parte também está na Bolsa Europeia. Tá? Então, a gente acredita, o meu ponto é que a gente migrou parte para a Bolsa Europeia, porque nós acreditamos que a Bolsa Americana deve suplantar a Bolsa Europeia, claro, porque o epicentro da crise, a guerra está lá, e isso já tem acontecido. Bom, outro tema que a gente ajustou, como a gente ajustou as posições do setor financeiro externo, a gente ajustou um pouco aqui no Brasil, mas no Brasil está uma dinâmica própria de alta de juros, diferente do mundo que está relutante. Então, a gente acredita que, em relação ao setor de consumo, aos outros setores internos, o financeiro vai continuar performando, mas tem uma preponderância hoje do setor de commodities que a gente gosta mais. Tá? Então, a proteção aqui no Brasil continua ligado a, principalmente, setores de consumo e consumo discricionário no Brasil. Outro tema
que, apesar das preocupações fiscais, macro, que a gente tem continuamente falado aqui, os desafios de outros emergentes, principalmente mais claro, da Rússia, e particularmente outros emergentes mais próximos da Rússia, particularmente a China, que continua com uma governança corporativa muito ruim, então a Bolsa vem sofrendo sobremaneira, a gente acredita que o Brasil também pode performar melhor que mercados emergentes. Então, parte da proteção que a gente tem, as proteções brasileiras, uma pequena parte também é feita em relação a mercados emergentes. Mas, como os chibantes todos comentaram, a gente é cauteloso em dizer que o Brasil ficará fora de um cenário de aversão a risco que pode afetar emergentes. Eu acho que alguns setores, no relativo, podem ter ganhos bastante relevantes, mas tem que ser cauteloso em relação a isso. Então, do ponto de risco, só para concluir, nós continuamos procurando excelentes posições de retorno ajustado ao risco, protegidos, mas nesse play relativo, que é a nossa especialidade, gera alfa em qualquer cenário, a gente continua achando que pode gerar um resultado sobremaneira superior. Eu acho que seria basicamente isso. Eu passo a palavra para a Isabel, para se tem alguma pergunta, alguma consideração. Oi, Duda. A gente já respondeu algumas perguntas feitas no chat, mas a Samara ela acabou de perguntar aqui qual foi o principal detrator da performance do fundo Long Bias em janeiro? Se você puder responder. O nosso fundo Long Bias, como a gente vinha falando, há mais de 2 anos, a gente persegue pelo menos 50% das posições fora do Brasil, que as oportunidades são muito grandes. Até quando o que detratou um pouco as posições foi o resultado das posições externas. Hoje, nós estamos iguais, né? 50% no Brasil e 50% no exterior. E a proteção que a gente carrega normalmente maior no Brasil para um play relativo, até porque a gente está em deterioração macro, com um evento de aversão a risco, a gente também protegeu ao mesmo nível as posições lá fora. Então, o resultado negativo veio das posições fora do Brasil. Duda, não há mais perguntas. Se você quiser, pode fazer as considerações finais, por favor. Não. As minhas considerações é agradecer a todos que participaram do call, continuar explicando que a gente está absolutamente focado em termos desafiadores aí, mas normalmente também bastante oportunidades aparecem, como a gente colocou. A gente continua perseguindo alguns temas. Alguns temas a gente acha que vão, inclusive, ser magnificados pelos eventos recentes. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer a confiança e dizer que nós estamos absolutamente focados e entendendo o processo até pelo ponto que a gente tem continuamente estado protegido e ajustando as posições. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado a todos.